Bhagavad Gita, por Paramahansa Yogananda, capítulo 26, parte 2, o campo de batalha. 13.7. A verdadeira luz propiciada pela sabedoria revela-se nas seguintes qualidades: humildade, despretensão, pacifismo, capacidade de perdoar, integridade, dedicação ao guru, pureza da mente e corpo, estabilidade e autocontrole. 13.8. Alinhamento aos objetos dos sentidos, indiferença ao próprio eu, percepção dos sofrimentos e males inerentes ao nascimento, doença, velhice e morte. 13.9. Desapego, não identificação do ego com filhos, esposa, lar e tudo mais que daí decorre, igual a aceitação da felicidade e do infortúnio. 13.10. Devoção inabalável a mim e identidade comigo pela prática do yoga. Amor à solidão, desinteresse pela sociedade mundana. 13.11. A perseverança na busca do autoconhecimento, ânsia de sabedoria autêntica, que é a meta de todo aprendizado. As qualidades que se opõem a essas virtudes são sinais de ignorância. As qualidades mencionadas acima falam por si mesmas. São a marca daquele que pretende mesclar seu eu insignificante ao eu universal. Não importa os deveres que tenham a cumprir na terra. Os exemplos dados aqui dizem respeito aos filhos, esposa e lar. Eles precisam ser cumpridos sem identificação com o ego. O yogi percebe Deus como igualmente presente em tudo. Vivendo neste mundo, ele tem de lembrar-se o tempo todo de que nascimento, vida e morte são fenômenos passageiros, repletos de padecimentos e dores, contrabalançados inevitavelmente por satisfações e prazeres mundanos. Não deve, portanto, identificar-se com a realidade exterior. Sempre que possível, buscará a solidão durante 1 ou 2 semanas por ano, se não períodos maiores, a fim de mergulhar por inteiro no pensamento de Deus. Não desdenhará a companhia dos semelhantes, uma vez que desdenhar, seja lá o que for, é criar perturbação no chitta ou sentimento. Em vez de evitar sistematicamente esse convívio, deverá estar cônscio e aceitá-la como a atitude correta de um devoto, de uma certa indisposição para com a sociabilidade. Assim, se de quando em quando comparecer a reuniões mundanas, aproximar-se-á ali de pessoas de ânimo sereno. O conhecimento intelectual por si só não é uma busca digna para aquele que almeja a sabedoria. Conhecimento é posse de um simples catálogo de fatos. Sabedoria é compreensão de como os fatos podem ser usados na procura de iluminação do eu. 13.12. Vou te explicar agora que tipo de conhecimento deves perseguir. O verdadeiro, o que confere imortalidade. Ouve o que tenho a dizer sobre Brahma, o Supremo, sem começo, aquele de quem não se pode dizer que exista ou não exista, porquanto a existência implica ouvir a ser. 13.13. Ele, porém, permanece onipresente no universo e a tudo permeia, cabeças, olhos, ouvidos, faces e o que mais seja. 13.14. Brilha em todas as faculdades sensoriais, mas transcende-as, sustenta tudo e a nada se prende. Está acima dos 3 gunas, qualidades, mas vivencia tudo por meio deles. 13.15. Acha-se dentro e fora de todas as coisas que existem, animadas e inanimadas. É o mais próximo dos próximos, mas tão sutil que chega a ser imperceptível. 13.16. Ele, o um indivisível, surge dividido em seres incontáveis, mantendo e depois destruindo-lhe as formas para em seguida renová-las. 13.17. É a luz das luzes, que anula as trevas e a soma dos conhecimentos, passíveis de obter ou apenas sonhados. Está eternamente instalado no coração de todos os seres. 13.18. Descrevi em breves palavras o campo Kshetra, bem como a natureza e o objeto da sabedoria. Munidos dessas luzes, meus devotos chegam a mim. É maravilhoso contemplar a imensidão da verdade, todas as coisas unidas pela consciência única de Deus. A soma dos fatos discriminados por Krishna leva à conclusão geral de que Deus não apenas está em tudo, como é tudo. Nada poderia assomar a existência sem que ele o houvesse desejado. Outro ponto intrigante a considerar, mesmo o universo em toda sua vastidão, não é produto direto de sua vontade. Deus está distanciado de tudo, alheio à vibração, imutável e inatingível. Delega seu poder, amor e sabedoria a forças universais conscientes, manifestadas por ele, as quais engendram o universo que conhecemos. 13.19.
Fica sabendo que tanto Purusha quanto Prakriti não têm começo, e ainda que todas as modificações e qualidades gunas da natureza nasceram de Prakriti. Purusha e Prakriti são o espírito e a natureza. Paramahansa Yogananda descrevia-os a dançar num eterno folguedo divino, Lila. O Senhor transcendente, o Kshetraja, ou observador, e Prakriti, mãe natureza, não são entidades separadas, mas uma única realidade essencial. Assim como o mar é sempre o mesmo, com ou sem suas ondas, assim o oceano do espírito, com ou sem as ondas da manifestação cósmica, constitui uma só e mesma realidade. Poderíamos descrever Prakriti como a tempestade que produz as ondas. Ela é produto do desejo sem desejo, que o espírito tem de exteriorizar sua beatitude, de fruir-se por intermédio de muitos, como rezam as escrituras. A tempestade produz 3 gunas, ou qualidades que são graus de manifestação. Sattva é como uma onda baixa, próxima à sua fonte oceânica, revela com a máxima clareza a verdade de seu ser. Rajas é a agitação que começa por manifestar-se numa lufada em vez de numa brisa leve. Quanto mais alta a onda, mais distante da fonte, porquanto sua altura distorce completamente a verdade. Tamas, enfim, resulta de extrema violência sob a forma de tormenta, que agiganta as ondas. As cristas parecem obliterar todo o senso de unidade quando se dissolvem em bolhas inumeráveis. Distanciadas da fonte oceânica, elas não deixam entrever a majestade e a calma profunda do mar, mas anulam por completo qualquer sugestão de amplitude. Convém enfatizar que, quanto mais perto, mais distante e muito longe, são figuras de linguagem e não fatos literais, pois Deus, ou Prakriti, está igualmente presente em toda parte. Por isso, vale contrastar essa imagem com outra. O Sattva Guna lança apenas um tênue véu sobre a realidade eterna. Descreveríamos Rajoguna, nessa segunda imagem, como um manto, não um tecido vaporoso, estendido sobre a realidade. Tamoguna, finalmente, seria uma parede de concreto a cercar essa realidade, separando-a de Deus e de todo o conjunto de boas qualidades. Assim como a violência muitas vezes termina em exaustão, assim a qualidade de Tamas mergulha a mente em embotamento, dor e desesperança. Satã, tema recorrente, sobretudo no judaísmo, cristianismo e islamismo, não é, nem poderia ser uma realidade diversa e separada do Senhor Divino do Universo. Satã não passa de uma exteriorização do poder de Maya, que se afasta do espírito e se aproxima da criação. Deve-se entender bem, no entanto, e já enfatizamos esse ponto, que Satã é uma força consciente, uma vontade, uma manifestação extremada da consciência na matéria. Devemos, pois, considerá-lo concretamente como a fonte de toda desarmonia e discórdia. Ele se acha na raiz das doenças ou distorções daquilo que, por outro modo, poderia ser uma existência descuidadosa na Terra. Pestes, enfermidades, insetos venenosos ou prejudiciais, ataques deliberados da fealdade à beleza e à excelência. Essas não são coisas que provenham de entidades superiores, mas devem ser aquela força que quer a desarmonia na Terra. Nas esferas astrais elevadas, não há contratempos desse tipo. Nos mundos materiais, onde predomina o Sattva Guna, aborrecimentos assim ou não existem ou não constituem problema. Já nos mundos ou galáxias inteiras que são mais tamásicas que o nosso, tais contratempos exacerbam em muito a desgraça geral. Falaremos mais sobre esse assunto logo à frente, mas por ora convém esclarecer que a natureza, em seu aspecto de mãe cósmica, não é responsável pelo sofrimento humano. O que assusta, segundo o ponto de vista relativo do homem, é Prakriti como Aparaprakriti, seu aspecto exteriorizado. A moderna ciência tem preparado as pessoas para uma visão menos deísta da realidade, porém, ao mesmo tempo, mais visceralmente espiritual. Trata-se, não há como negar, considerando-se o quanto se sabe hoje da vastidão do universo, de uma postura bem mais impessoal que a vigente do passado. Não mais podemos nos considerar com a antiga confiança, alvo da benevolente vigilância de um Deus paternal, sempre ocupado dos assuntos humanos, uma personagem amável,
desejosa de ver todos bem-sucedidos em suas ambições terrenas e humanamente felizes, esperando que João se case com Maria e José obtenha aquele diploma pelo qual ele e seus pais tão fervorosamente rezaram. No passado, de outro ponto de vista, considerava-se também Deus como colérico e ciumento, mas igualmente muito pessoal em sua preocupação com o panorama humano, vingativo o bastante para condenar os pecadores ao suplício eterno, embora, já se disse, dê às pessoas todo o incentivo de que precisam para pecar e pecar a grande. As tentações são às vezes irresistíveis e as consequências não podem ser imputadas apenas ao homem. Deus é impessoal, deixa sofrer quem o ignora ou se volta contra ele, negando-lhe a reverência devida, mas para com aqueles que o amam, mostra-se também pessoal por meio do amor que lhe dedicam. A visão que as pessoas alimentavam no passado transformava a vida numa espécie de partida de futebol entre uma equipe angélica e uma equipe demoníaca, às vezes, infelizmente, de força igual, cada lado perseguindo desesperadamente a vitória. Dizia-se que Deus era onipotente, onipresente e infinitamente piedoso. Era tudo, mas havia a tal víbora insidiosa, Satã, que teima em atrapalhar todos os bons projetos e faz as pessoas pensar se Deus realmente tem mesmo o poder de vencer. Se alguém resolve jogar na equipe de Deus, suas chances de êxito aumentam. Mas nunca é demais contar com alguns milagres para garantir que tudo caminhe bem. A visão cósmica, hoje moldada pela revelação científica de como as coisas realmente funcionam, não favorece em nada o conceito de favoritismo divino. Ao contrário, a ciência se encaminha para uma perspectiva da realidade que pressupõe uma consciência universal em lugar de uma matéria inerte. Conceitos religiosos antiquados vão sendo minados por descobertas sobre a natureza absolutamente impessoal de tudo. Ao mesmo tempo, a visão científica ortodoxa começa a trocar o materialismo empedernido por uma percepção cada vez mais espiritual, em verdade vedântica, da realidade. Sem o mal consciente não haveria o bem consciente, sem a dualidade não haveria manifestação cósmica de nada. Na superfície marítima não se notariam ondas, depressões compensatórias não manteriam inalterado o nível geral do oceano. A criação nunca se concretizaria. A ideia que as pessoas já começam a fazer da realidade última e que o Bhagavad Gita sustenta sem hesitação não aponta para a vitória final, objetiva nem do bem nem do mal. Essa vitória é reservada apenas para indivíduos. Quase sempre neste mundo dual, as vitórias são passageiras, dada a natureza da dualidade. Elas tendem a ser fatalmente contrabalanceadas. Os que buscam individualmente a verdade mergulham um por um abaixo da superfície tempestuosa e encontram a paz nas profundezas. A libertação é obtida pelo esforço de cada qual, não de grupos, embora estes possam oferecer um ambiente de apoio ao aspirante individual. O exercício de consciência tem de ser feito pessoalmente e às vezes na solidão. Tudo se passa entre o indivíduo e o Criador. Aos olhos de Deus, não há favoritos. No entanto, estranho dizer, suas leis parecem de algum modo favorecer aqueles que o buscam sinceramente. Para o aspirante sincero, o cosmo é como a caixa de ressonância de um instrumento musical. Ecoa sua consciência e multiplica sua força. Na presença de gente como essa, milagres de fato acontecem. Embora não na forma edulcorada e sentimental que muitos adoradores ortodoxos imaginam. O que se segue lembra mais os episódios de Kurukshetra, como Krishna concordando em sua augúria ser o augúria de Arjuna sob condição de não tomar parte ativa na batalha. Arjuna aceitou de muito bom grado essa condição, pois concluiu acertadamente que, atuante ou omisso, Krishna, com sua simples presença, garantiria, fosse lá como fosse, a vitória final. De fato, foi o que aconteceu, e o que acontece sempre nas guerras de Kurukshetra, particulares, travadas dentro de cada indivíduo. E continuaremos nos próximos capítulos.